Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. Na aula de hoje, nós vamos aprender a aplicar CSS no formulário que nós criamos na aula anterior, para deixar ele um pouco mais bonito. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Atualmente, o nosso formulário está dessa forma aqui, e o nosso objetivo é deixar ele desse jeito aqui. Então, primeiro, eu vou vir aqui no contato.html e aqui onde está o nosso form, eu já vou aplicar uma classe para ele. Então, com a propriedade class, a classe que eu vou aplicar é a classe card. Inclusive, a gente já usou essa classe em algumas aulas anteriores. Vou vir aqui atualizar. Essa classe deixa o fundo branco e também aplica uma margem ao elemento. E para a gente continuar, eu preciso fazer uma correção nessa div aqui. Ela está usando a class row, só que essa classe ela não configura a largura do elemento e eu quero que essa div ocupe 100% da largura da tela. Então eu vou vir aqui no arquivo style.css, vou procurar a configuração da class row que está aqui e vou dizer que ela vai ter a largura de 100%. Vim aqui atualizar. Pronto. Agora minha div está ocupando 100% da tela. O próximo passo vai ser centralizar o nosso formulário, do jeito que esse aqui está centralizado. Para a gente não colocar muito CSS nesse mesmo arquivo, eu vou vir aqui criar um novo arquivo dentro da pastinha CSS e vou chamar ele de contato.css. Agora, para que eu consiga usar esse arquivo de CSS dentro da minha página de contato, eu preciso vir aqui no elemento read e adicionar mais uma tag link para fazer a ligação entre essa página HTML e o arquivo CSS. E aqui no atributo href eu coloco o caminho do arquivo. Está dentro da pasta CSS, o nome do arquivo é contato.css. E aqui eu posso passar o tipo do arquivo também. Vou colocar text/css. Pronto, agora tudo que eu fizer aqui vai ser aplicado à minha página de contato.html. O nosso objetivo é centralizar o form, então eu vou aplicar CSS ao elemento form. Primeiro eu vou configurar a largura dele, então o widget eu quero que ele fique ocupando 50% da tela. E para centralizar ele, a gente usa o atributo margem, passando o primeiro valor 0 e o segundo valor alto. Assim, a margem superior e inferior vai receber 0 e a margem direita e esquerda vai ser calculada automaticamente. Vou dar um F5. Pronto, agora ele ocupou 50% da tela e ficou alinhado ao centro. O próximo passo é aplicar uma sombra nesse formulário, assim como tem uma sombra nesse formulário aqui de exemplo. Para aplicar uma sombra, nós utilizamos a propriedade box-shadow. E essa propriedade ela recebe uma série de valores. O primeiro valor, se eu coloco 0, a sombra vai ficar logo atrás do elemento, ou seja, logo atrás do form. O segundo valor é referente à posição da sombra na vertical. Nesse exemplo eu vou colocar 4 pixels, ou seja, ela vai ficar 4 pixels abaixo do meu formulário. Se eu colocar, por exemplo, menos 4 pixels, ela ficaria 4 pixels acima do meu formulário. E aqui a mesma coisa, quando eu coloco um valor positivo, ele vai para a direita, e um valor negativo, ele vai para a esquerda. O segundo valor é referente ao efeito de esfumaçado dessa sombra. Nesse exemplo, eu vou colocar 8 pixels. E o quarto valor é referente à cor da sombra. Eu vou colocar um tom de cinza. Para isso eu coloco o sinal de cerquilha 999, que a gente vai ter essa cor aqui. Vou vir aqui atualizar e perceba que já apareceu uma sombra aqui atrás do elemento. O próximo passo vai ser deixar cada caixa de texto ocupando 100% da largura do formulário. Para isso eu vou vir aqui e agora eu vou aplicar CSS ao input e a caixa de texto da mensagem é uma text area, então vai ser aos inputs e a text area. A largura deles, a width, vai ser de 100%. Atualizei e já ficou ocupando 100%. Agora eu vou vir aqui e usar a propriedade padding.
para deixar ela um pouco maior. Eu vou colocar 10 pixels. Vou atualizar e perceba que a caixa de texto já ficou um pouco maior. E aqui eu quero que cada caixa de texto fique um pouco distante da label da caixa de texto de baixo, para não ficar tão grudado como está aqui. Para isso eu vou usar a propriedade margem, tracinho bottom, que é apenas a margem de baixo. E eu vou usar um EM, que é uma outra unidade de medida que vai nos ajudar na responsividade desse formulário. Essa unidade de medida ela vai se ajustar de acordo com o tamanho da fonte que a gente está usando na página. Agora eu vou atualizar, perceba que ela já deixou uma margem. Eu vou clicar aqui no primeiro nome e escrever meu nome. Agora eu vou vir aqui no exemplo e fazer a mesma coisa. Perceba que aqui o tamanho da letra está um pouquinho maior do que esse daqui. Para alterar a fonte da caixa de texto, nós utilizamos a propriedade fonte. O tamanho dela eu vou colocar um EM também. E eu quero passar a família da fonte. Vai ser qualquer fonte da família sans serif. Sem serif. Atualizar. Perceba que a letra já ficou um pouco maior. Para finalizar, eu vou alterar um pouco a borda da caixa de texto. Então, para isso, eu utilizo a propriedade border. Ela vai ter 1 pixel de espessura e vai ser sólida, então a palavra solid. E a cor dela vai ser aquele tom de cinza que a gente usou antes. Então a gente usa esse código aqui. Vou atualizar. E ela mudou um pouquinho a cor da borda. Agora eu quero deixar a label de cada caixa de texto em negrito, assim como está aqui no exemplo. E além de deixar em negrito, perceba que a label também tem um espaço entre ela e a caixa de texto. E aqui no nosso, ela ainda está bem pertinho da caixa de texto. Então eu vou vir aqui e configurar o elemento label. Para deixar negrito, é a propriedade font weight. E o valor é bold. Para aplicar aquele espaço abaixo dela, eu vou usar o padding bottom e vou colocar aqui 5 pixels. Vou atualizar. Perceba que ele ficou em negrito, mas o padding ainda não foi aplicado. Para que ele passe a ser aplicado, eu preciso vir aqui e alterar a forma com que a label é exibida. Então eu uso a propriedade display. Por padrão, ela é exibida inline, aí ela não respeita a altura do elemento. Eu vou deixar inline tracinho block. Assim, ela vai respeitar a altura e adicionar os 5 pixels que a gente informou. Vou vir aqui atualizar e já ficou certinho. Agora a gente vai passar a configurar o botão do nosso formulário. Perceba que aqui, esse botão tem um fundo branco, tem uma borda azul e a cor do texto está azul e negrito. Então eu vou vir aqui no CSS, eu vou dizer que o botão, primeiro eu vou alterar a cor de fundo, então é background color. Eu vou deixar branco, white. Quero aplicar a borda azul, então eu uso a propriedade border. Ela vai ter 1 pixel de espessura, vai ser sólida, solid, e a cor vai ser azul. Eu vou usar aqui um código RGB. E vai ser 21, o segundo 4 e o terceiro 98. Aí ele vai dar esse tom de azul aqui. A cor do texto eu também vou alterar, então eu uso a propriedade color. Ela vai receber esse mesmo tom de azul que a gente usou na borda. E o texto do botão vai ser negrito, então novamente eu uso font, tracinho weight, bold. Vou vir aqui atualizar. E tem mais um detalhe, esse botão dá pra ver que ele é bem maior. Para deixar ele maior, eu vou vir aqui e usar o padding, aplicando 15 pixels. Vou vir aqui e atualizar. Perceba que ele já ficou do tamanho desse aqui do exemplo. E aqui tem mais um detalhe, que os cantos dele são um pouquinho arredondados. E esse daqui está com os cantos quadrados. Para fazer esse efeito, a gente usa a propriedade border, tracinho, radius. E eu vou colocar 3 pixels. Vamos ver como ficou.
e já ficou com os cantos arredondados também. Para nossa aula não ficar muito longa, eu vou deixar mais uma parte de CSS para a próxima aula, onde a gente vai aprender a aplicar esse efeito aqui no botão e quando clica na caixa de texto, ela alterar a cor da borda assim também. Além disso, a gente vai deixar o nosso formulário responsivo. Quando ele estiver, por exemplo, no tamanho aqui do notebook, ele vai continuar da forma com que a gente fez. Agora, quando ele for exibido em um tablet, o nosso formulário vai ocupar 100% da tela. E quando for exibido em um celular, ele vai ocupar 100% da tela e o botão também vai ficar maior, vai ocupar 100% da tela também. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo, também se inscreva no canal para não perder a próxima aula, onde a gente vai concluir o CSS desse formulário. Então, até a próxima aula!